Lacerda vai cumprimentar a todos e fazer a saudação dele especial, porque é o diretor da casa, né? Tem toda a nossa representatividade, temos orgulho de ter ele, representa e leva e defende a fé muito bem, tá certo? O nosso curso, o espírito da nossa comunidade. Eu acho muito bom que a gente faça esse diálogo, né? E essa reflexão entre professores, alunos, mestrandos, pessoal da graduação. E é interessante porque quando a gente fala, né, da crise brasileira, né, e a gente traduzir isso em números, né, é impressionante, né? Porque se a gente imaginar que desde do terceiro trimestre de 2014, a economia brasileira não cresce, né? Isso é impressionante. A gente sabe, como economista que somos, e particularmente economista na linha Puckiana, né, que o crescimento não é tudo, né? Na verdade, o que mais importa é o desenvolvimento. O crescimento é quantitativo e o desenvolvimento é qualitativo, né? Quando você tem uma melhora das condições de vida da população. No entanto, para um país como o Brasil, dadas as suas desigualdades regionais, de renda, etc., é muito difícil você melhorar as condições de vida sem crescimento. Então, o crescimento é uma condição necessária, embora não suficiente, e o desenvolvimento. E, evidentemente, toda vez que você não tem crescimento, você tem uma piora nos indicadores econômicos e sociais de uma forma geral. Um indicador, eu falei do PIB, mas talvez um indicador que reflita mais a extensão da crise seja o PIB per capita, né? Que, embora seja uma medida média, e como toda média representa num país, como ressaltei, desigual como o nosso, uma grande distorção, uma diferença, uma variância muito grande dentro do universo, né? Pesquisado. De qualquer forma, estamos hoje num nível de renda per capita 9% abaixo do período anterior à crise, né? Para se ter a dimensão desse processo. E essa crise, que teve seus componentes políticos, sociais e econômicos, e tem, né? Não só nacionais como internacionais. Por exemplo, uma dimensão pouco explorada e pouco traduzida da crise, até porque não interessa a narrativa que se criou pela visão predominante da economia e da política com relação às causas da crise, né, que está na sua dimensão internacional. Quer dizer, o Brasil, ao longo das últimas décadas, reprimarizou a sua pauta de produção e de exportação. E o que é reprimarizar a pauta? É depender mais de matérias-primas, as chamadas commodities, basicamente, produtos in natura, né, cuja cotação é dada no mercado internacional. E uma característica desses produtos é a sua pouca diferenciação, né? Portanto, são extremamente suscetíveis à demanda e preços internacionais. E o que ocorreu depois de um período de bonança, né, nesses preços, que coincidiu com a primeira década do século, né? Então, 2001, 2002 até 2010, se você estender um pouquinho, vai até 2012, principalmente pelo efeito da entrada da China no mercado, né, via a sua adesão ao OMC, isso aumentou a demanda por minério de ferro, por grãos e por petróleo, né? E esses preços tiveram uma elevação no mercado internacional. O Brasil, que errou estruturalmente na sua estratégia de reprimarizar a sua economia, porque isso é um erro, né? É um erro já apontado por Celso Furtado, que já foi citado aqui, pela CEPAL, por vários analistas, né? Por que é um erro? Primeiro, porque ao reprimarizar a sua pauta, você gera menos valor agregado, portanto, menos produto para distribuir, pelo menos, portanto, menos crescimento, consequentemente, menos
desenvolvimento. Mas nessa primeira década, dadas as circunstâncias, ela te permitiu gerar renda, mesmo produzindo commodities, tá certo? Porque houve um ganho de preços extraordinário. Como a estratégia de política econômica, principalmente de um item fundamental para a economia, que é o câmbio, é muito dependente desse fluxo de comércio e de capitais, houve uma valorização da nossa moeda, ou seja, o dólar ficou barato. Isso nos dá uma falsa sensação de riqueza. Então houve a riqueza real, porém fugaz, representada pelo prêmio da elevação de preços e demanda internacional. E segundo, porque isso foi ampliado no mercado doméstico pela variação ou valorização artificial da nossa moeda. Em outras palavras, um dólar barato. Como é que isso foi possível? Pelo aumento da oferta de dólares no mercado. Os dólares aumentaram porque você teve uma maior receita da exportação de matérias-primas e um maior influxo de capital para especular dentro desse processo, arbitrando entre juros e câmbio, né? Eu não vou ter tempo de entrar no detalhe, mas esse foi o, entre aspas, milagre brasileiro de 2002, 2003, até 2010, um pouco 2012. Tem gente que acha que isso foi uma obra do Meirelles, né? Então, ministro da Fazenda, melhor, presidente do Banco Central. No entanto, ele foi só o agente ali desse processo que teve a sua contribuição, em geral, negativa, né? Também não vou ter tempo de detalhar isso. Mas, de qualquer forma, essa dimensão da crise que foi provocada por erros de política econômica, basicamente juros e câmbio, se soma ao reverso do processo de valorização das commodities, que teve lá a partir de 2012, mas mais intensamente em 2015 e 2016, uma queda expressiva. Então isso representou um ônus significativo para a nossa economia e foi um dos fatores geradores da crise. Então, um segundo elemento associado a isso foi que no segundo mandato, já com o governo Dilma, ela resolveu adotar, através do convite ao Joaquim Levy para assumir o Ministério da Fazenda, uma política ultra-ortodoxa, né? Que significou, então, uma elevação brutal da taxa de juros e um freio, especialmente nos investimentos do governo, né? Investimentos públicos. Então, esse foi um segundo elemento brutal para a crise. Então, você teve uma queda significativa nos preços das commodities. Então, isso afetou a Petrobras, afetou a mineração, a siderurgia, um pouquinho menos, a área agrícola. Mas a área agrícola, também, depois de décadas de crescimento, enfrenta os efeitos de uma estiagem. E tudo isso se dá no governo Dilma, né? Exatamente, especialmente no segundo mandato do governo Dilma. Então vejam que é interessante, né? Porque além de todos os erros de estratégia de política econômica, além de toda a questão política, que foi uma outra dimensão associada a isso, você teve uma combinação, né, de fatores muito adversos. E aí vem um quinto elemento, que é particularmente significativo, que foi o efeito da Operação Lava Jato sobre a economia. Porque ao atuar sobre a Petrobras, que é a principal empresa brasileira, e o grande complexo de construção pesada, envolvendo as grandes construtoras, você teve, conjugado com os demais fatores, uma queda absurda no investimento. Então, esses fatores combinados teve um reflexo muito significativo. E o que isso tem a ver com os fatos que vieram à tona mais recentemente, mais precisamente ontem e hoje? Bom, isso tem muito a ver porque, a despeito de todas as irregularidades que foram cometidas do ponto de vista
jurídico, político, institucional e tudo mais, e que se tornarão mais claros na medida em que os fatos que estão vindo à tona se tornem mais explícitos, tem um efeito econômico significativo, que foi a inviabilização dessas empresas. Então, com o discurso de combate à corrupção e de limpeza, entre aspas, desse modelo que se julgou corrupto, né, se promoveu a inviabilização dessas empresas. Né? Eu faço aqui uma nota de rodapé que, mundo afora, vários países e várias empresas tiveram problemas do chamado compliance, né? Problemas de conduta. No entanto, em nenhum outro país minimamente organizado, eu vi, ou nós vimos, destruir a empresa para corrigir o problema. A maior montadora automobilística alemã fraudou os seus indicadores de níveis de poluentes. Uma empresa privada, maior da Alemanha e uma das maiores do mundo. Bom, o que o governo alemão fez, a justiça alemã fez? Puniu os administradores, com multa, julgamento e prisão, nessa hora. Aqui, às vezes, é o contrário. Então, lá ainda respeitam a ordem, né? Transitado em julgado. Segundo, multa a empresa, mas não inviabiliza a empresa, porque a empresa é um ativo social. Até porque se fizer isso, ou sinalizar que se faça isso, a população alemã vai à frente da autoridade que prejudicou a empresa e vai lá cobrar dessas autoridades. Porque eles têm uma noção do impacto social e econômico muito grande. Eu me lembro que eu morava na Alemanha há algumas décadas e uma grande empresa vendeu para os coreanos um dos seus ramos de atividade. Era um grande conglomerado e vendeu. Imediatamente, a imprensa foi até a direção dessa empresa e diz assim, mas como ficam aqui as fábricas, os empregos, né? Todas as atividades? E o novo administrador foi reticente, falou, eu não prometo nada, eu vou ver tudo isso. Bom, o que a população fez foi em frente à sede dessa empresa, e foi em frente à sede do governo, do Ministério da Fazenda e do CAD de lá, cobrar uma posição, primeiro, com relação à manutenção das fábricas, dos empregos, da renda e tudo isso. E lá, entre esses manifestantes, havia ativistas, havia pessoas comuns do dia a dia, pequenos comerciantes, né? Preocupados com o quê? Bom, mas se vai aumentar o desemprego, peraí, meu negócio vai ser inviabilizado, porque a minha clientela são empregados dessa fábrica. Né? Então, eu só estou ilustrando para fazer um paralelo, que enquanto em determinados países se torce para a quebra de determinadas empresas, eventualmente porque elas trilharam caminhos pouco republicanos, né? Isso, do ponto de vista econômico-social, é uma burrice, porque a empresa não é só do seu acionista ou do seu dono. Ela é um ativo social. E não por acaso a combinação desses fatores todos que eu falei tem uma outra dimensão pública significativa, que é a arrecadação. O Estado, como todos nós sabemos, não gera recursos. Ele vive do quê? Da cobrança de impostos. E o que você faz se você destrói setores inteiros? Numa economia que já está em recessão como está a nossa. Você tem uma queda brutal da arrecadação. E que não se recupera, evidentemente. Porque se o PIB per capita está 9% abaixo, é evidente que você não gera. Então, concluindo, porque meu tempo acabou, a sociedade brasileira precisa se posicionar frente aos gravíssimos fatos que acabam de ser revelados. Para todos nós que acompanhamos, e já vimos trazendo tudo isso... Contextualiza a data de hoje. Isso. Depois vai ficar. Perfeito. Então, nós estamos aqui dia 10 de junho de 2019.
Não é novidade para quem já acompanhava, mas no momento que isso vem a público e virá certamente com um maior nível de detalhe, é muito importante que a sociedade brasileira cobre dos responsáveis os efeitos, não só políticos, sociais, mas também econômicos desse processo, né? Porque isso gerou oficialmente 13 milhões de desempregados, que é o nível do desemprego atual, e que o próprio IBGE reconhece que dizendo, olha, 13 milhões é a ponta do iceberg, porque se eu descer um pouco mais e for ver as pessoas desalentadas, aquelas que desistiram de procurar emprego ou aquelas que estão subempregadas, nós vamos chegar a um contingente próximo de 30 milhões de pessoas, né? Num conceito mais amplo, daqueles que estão subocupados, nós vamos chegar à metade da população economicamente ativa. Então, para se ter a dimensão do que medidas assodadas, oportunísticas e interessadas para determinados setores podem trazer para a sociedade brasileira. E que, se não for possível, evidentemente, recuperar, porque grande parte disso é perdido, que pelo menos a gente aprenda um pouco com a nossa própria história, né? No sentido de não cometer novamente esses erros e corrigi-los na medida do possível. E, sobretudo, né, atribuir as responsabilidades a quem de direito. Muito obrigado.